A campanha eleitoral desse ano certamente será recheada por uma porção de bizarrices. A gente pode esperar isso, e não apenas na campanha presidencial, na qual você tem lá um presidente aberração como Bolsonaro, que vai ressuscitar um monte de temas que ele já explorou exaustivamente, mas também de outros bolsonaristas para diferentes cargos eleitorais, como a ex-ministra Damares. A Damares foi ministra do Bolsonaro, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e a Damares ela é candidata agora a uma vaga no Senado. E ela apareceu na mídia essa semana falando sobre rachas dentro da ala bolsonarista, né, dentro da ala governista, querendo apoio, e tá uma brigaiada agora. E ela, para aparecer mais uma vez, ela vem e compartilha aí uma informação falsa, mentirosa, para causar pânico moral, que é como eles operam. A gente vai falar muito sobre essa tática hoje aqui, mas antes disso, já curta esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, dê um bom dia, se inscreva no canal e também ative o sininho para ser notificado de vídeos novos no canal. Isso é muito importante para ajudar no engajamento aqui. E, além disso, também confira meu lançamento pela Planeta chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. É um livro que está já nas livrarias, confira, tem falácias lógicas lá, trabalha com argumentação lógica, com debate e ajuda também a explicar esse tipo de tática desonesta usada pela Damares, pelo Bolsonaro e outros bolsonaristas. Então, qual foi a história falsa que a Damares publicou dessa vez? Na verdade, é uma história requentada. Ela já falou sobre isso em outras circunstâncias e ela publicou um vídeo no Twitter dela que eu vou compartilhar com vocês aqui para a gente assistir e depois eu vou falar um pouquinho sobre isso e como é uma mentira, é uma falsidade. Então diz a ex-ministra Damares. Gente, eu queria relembrar vocês como eram as políticas públicas de prevenção ao uso de álcool e drogas nos governos das trevas. Eles usavam muitas cartilhas. E as cartilhas eram absurdas. Por exemplo, essa daqui. Ela começa o seguinte, dizendo: redução de danos, respeita a liberdade de escolha. Na verdade, as cartilhas ensinavam como usar drogas. Elas, na verdade, mais motivavam a usar drogas. Por exemplo, essa cartilha, quando traz orientações gerais sobre o uso de drogas. Leiam alguma das orientações gerais. Alimente-se antes. Evite misturar tipos de drogas e tipos de bebidas. Evite usar sozinho. Beba água antes, durante e depois. Essas eram as orientações gerais. Mas vejam como eles falavam sobre o uso de crack. Eles ensinavam a usar crack. Vejam as imagens. Dizia o seguinte: evite usar latas, prefira copos de plástico. Procure usar protetor labial. Evite compartilhar piteiras e cachimbos. E quando chegava na parte dos cachimbos, dizia o seguinte: se usar piteiras e cachimbos, prefira os de madeira ou de vidro. A cartilha também falava sobre drogas aspiradas. E quando chegava na parte das drogas aspiradas, dizia o seguinte: evite compartilhar canudos. Evite usar notas de dinheiro. Coloque a droga sobre superfícies limpas. E dizia o seguinte: não coloque canudo dentro do nariz. Lave as narinas após o uso. Mas essa cartilha aqui vai além. Quando ensina a usar o êxtase, verdade. Olha o que está escrito na parte da cartilha sobre êxtase. Beba muita água. Conheça o fornecedor para não comprar gato por lebre. Ele está mandando o menino, a menina, o adolescente conhecer o traficante, conhecer o fornecedor. Isso sabe o que é? Associação ao crime organizado. Em 2006, entramos com uma representação no Ministério Público para que essa cartilha... Então, sabe, não deixa de ser surpreendente você pensar numa pastora evangélica que mente descaradamente, né? Ela vem e fala uma falsidade completa. E ela foi desafiada, na verdade, pelo Felipe Neto em relação a essa informação, né? O Felipe Neto disse o seguinte aqui: a Damares Alves é mentirosa e eu a desafio a me processar para que eu possa provar na justiça que é uma mentirosa. A cartilha citada por ela foi criada pelo Programa Nacional de DST AIDS para ser distribuída a profissionais de saúde. Detalhe, a cartilha nem chegou a ser distribuída. E ele prossegue: essa senhora conta essa mentira há anos, repetindo sempre a mesma história. Ela sabe que a cartilha nunca foi distribuída e ela sabe que era destinada a profissionais de saúde. Ela sabe que o objetivo era impedir o contágio de HIV. Mesmo assim, ela mente e nada acontece. Essa história foi desmentida no portal do iFarsas. Ele fala sobre isso, né? Ele conta justamente sobre isso, inclusive abordando agora esse vídeo novo da Damares. Então, a pergunta que ele faz aqui: cartilha ensinando o uso de drogas para crianças foi distribuída no governo Lula? E ele fala que é falso. Na verdade, essa informação é totalmente falsa e que essa cartilha, embora tenha sido elaborada para evitar DSTs e evitar
contágio de AIDS, ela não foi distribuída de fato. A conclusão do E-Farsas é falsa a afirmação que diz que o governo Lula distribuiu cartilhas ensinando para crianças como usar drogas. Na verdade, as informações falsas da Damares, elas circulam há muito tempo, e são muitas informações falsas, incluindo até sobre a biografia dela, sobre o currículo dela, né? Basta pensar aqui, a gente fez um vídeo sobre isso, quando ela disse que ela era mestre e doutora, depois se descobriu que ela não tinha mestrado e nem sequer tinha doutorado e que ela havia mentido sobre isso. Então você tem, como eu falei, uma pastora, né, uma líder religiosa brasileira que mente de maneira escancarada e sem nenhum tipo de pudor, sem nenhum tipo de vergonha. Outra história que ela divulgou, né, tempos atrás, e que horrorizou os holandeses, foi quando ela disse numa palestra, num culto, que se ensinava na Holanda a masturbar bebês. E essa informação, ela chegou na imprensa holandesa e ela foi desmentida, e os holandeses ficaram horrorizados com essa informação. Eu vou pôr para vocês aqui uma reportagem que fala sobre isso, e daí mostra aqui a repercussão, como os holandeses ficaram, estupefatos. Diz o seguinte aqui, uma das pessoas que compartilhou a informação em holandês, né? Muitas pessoas acham difícil acreditar que ela realmente falou isso, porque é tão absurdo. Então eu quero fazer com vocês aqui é compreender por que a Damares e outros bolsonaristas utilizam esse tipo de tática desonesta, né? Uma tática falsa, de mentir para as pessoas para causar esse tipo de reação. A gente já falou muitas vezes sobre esse tópico aqui, então vale insistir porque é uma tática habitual e muito eficaz, na verdade, que é usar os medos das pessoas, né? Usar o temor das pessoas em relação a certos comportamentos, certos tabus, a certos aspectos sociais, para gerar um tipo de reação instintiva e que não é racional. Então, assim, ao explorar esse tipo de medo das pessoas, e por exemplo aqui quando ela usa o governo das trevas para designar o PT, que você tem claramente uma divisão, né, entre bem versus mal, o governo Bolsonaro, defensor da família, é o bem, e o governo Lula, defensor dos usuários de droga, defensores dos pedófilos, é o governo do mal. Então, ao fazer esse tipo de divisão, uma divisão dicotômica entre bem versus mal, ela já está criando, um cenário, ela já cria um panorama aqui para os seus apoiadores, para os seus seguidores, para os seus, eleitores potenciais, de que ela representa um governo do bem, ela representa o bem. Ela está lutando para defender as crianças, para defender as pessoas, para defender os jovens, para defender, os cidadãos brasileiros das trevas, do mal, do demônio, E aí, isso já estabelece o tom geral da fala dela. A gente é a luz e os outros são as trevas. Partindo disso, ela vai e começa a elaborar aqui, a partir de mentiras, de falsidades, algumas informações sobre o que o governo das trevas fazia, né? Nesse sentido, distribuir cartilhas ensinando, sexualização precoce de crianças ou uso de drogas de crianças, né? Para meninos, como ela fala aqui, meninos ou meninas que conhecessem os traficantes, por exemplo. Ela precisa adotar informações falsas porque, se for buscar respaldo na realidade ou se for investigar esse caso, você percebe que os elementos reais não são assim, não são tal qual ela expõe. Então, ela precisa extrapolar isso para amplificar o temor, para amplificar o receio de que seus eleitores possam estar confrontando mais uma vez um governo com tal característica. Esse é um típico caso, né, de uma falácia do espantalho, né, quando você pega uma informação que às vezes é parcialmente verdadeira ou até possui elementos verdadeiros e você extrapola para um outro nível no qual a informação já não corresponde mais à realidade e você passa a confrontar algo que não foi dito ou que não é exatamente daquele modo. Então, quando ela diz que essa cartilha foi distribuída para crianças aprenderem a usar drogas, isso é claramente falso porque a cartilha nem sequer foi distribuída. Mas ela pinça essa informação, ela pega essa informação e passa a utilizar. Realmente a Damares tem uma capacidade extraordinária de requentar histórias que são muitas vezes totalmente mentirosas e usar isso para ter ganhos políticos. Ela fez isso como ministra, fez muitos como ministra, na verdade, né? Ela explorou muitos esses tópicos, ela fez muito alarde sobre histórias falsas e criou, de fato, um temor entre os evangélicos e agora, como candidata ao Senado, ela vai explorar esse tipo de história porque é como ela opera. Ela explora questões sexuais, ela faz isso de maneira exaustiva muitas vezes, e isso serve, né, assim como faz o Bolsonaro em relação à homossexualidade ou outras questões, isso serve de fato para cristalizar uma base que é bastante fanatizada. Basta pensar que a Damares faz parte de um núcleo bolsonarista que pertenceria àquilo que a gente chama de ala ideológica do governo, né? Então, assim, por um lado havia os olavistas que seguiam as ideias do Olavo de Carvalho, a ideologia do Olavo de Carvalho, e eram ideias estapafúrdias, conspiratórias, delirantes, e por outro lado você tem esse núcleo evangélico também delirante, né, fundamentalista, do qual a Damares faz parte e que representa também valores bastante retrógrados. Então, assim, são dois núcleos ideológicos muito fortes, o olavismo perdeu um pouco o impacto com a morte do Olavo de Carvalho, mas a ala fundamentalista ainda é muito forte e a Damares vai continuar impactando nesse tipo de ideais. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam sobre essa tática usada pelos bolsonaristas, né, de propagar mentiras, falsidades claras, né, que é uma falsidade, que é uma mentira que ela está propagando. Tanto que Felipe Neto vai lá e desafia a Damares a processá-lo por causa disso. Ela vai lá e propaga uma mentira clara, descarada, que você pode confirmar, né. Até vou pôr o link aqui do E-Farsas para que vocês possam
conferir, propaga uma mentira e com isso tem ganhos políticos. Como você entende esse uso, como você percebe o impacto disso nas pessoas, se isso funciona, se isso dá resultados? Eu percebo que dá resultados, porque raramente as pessoas vão buscar a informação correta. Muitas vão receber isso no grupo de WhatsApp ou do Telegram, vão propagar, vão passar adiante, sem exercer o senso crítico, sem parar para refletir, sem parar para investigar o conteúdo da informação, e isso tem um impacto tremendo. Para que ela venha e propague uma mentira, ela levou 2 minutos e pouco para fazer isso, e para desmentir a gente leva aqui 10, 15 minutos tentando mostrar como isso é falso, como isso é manipulador, como isso é perigoso e como isso é prejudicial para o debate público. Eu pedi que vocês pensem sobre isso, deixem aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!